Então, a questão do formato, ele vai depender muito de onde vai estar a resistência. Porque uma vez que você definiu as peças que você vai criar, você olha para o forno de fusão e pensa, qual que é o forno que vai me entregar essa peça aqui com uma qualidade maior? Se é uma peça mais horizontalizada com tamanho máximo de 40 centímetros, independente do... Isso vai depender muito do tipo da localização da resistência, se você vai pegar um forno com área de trabalho de 40 centímetros interno. Isso não tem tanta influência. Mas, se você optar por um forno com resistência no corpo, já eu entro no formato. Você também tem a vantagem de trabalhar com gaveta, que é, por exemplo, eu tenho aqui o piso do forno com resistência no corpo. Eu coloco aqui uma peça, vamos supor que eu estou com uma encomenda de várias peças. Para mim não fazer uma peça de cada vez em um forno com resistência no corpo, no topo, não dá para você fazer isso. Para mim não ter que fazer várias queimas de uma vez só, eu consigo criar pequenas gavetas. Então eu coloco uma peça, aí coloco aqui uma gaveta, que é uma placa refratária, venho com a outra peça, coloco aqui em cima, venho com outra placa refratária, coloco outra peça em cima. Ou seja, em um único forno eu consigo fazer mais de uma peça. Tem 2 vídeos aqui no canal onde eu explico um pouco melhor como que funciona essa questão das gavetas. Já sobre o formato do forno, uma vez que você definiu a peça, definiu onde você quer a resistência, você vai para o formato. Para fornos com resistência no topo, é interessante você não escolher um forno muito fundo. Por quê? Vamos supor que eu estou com um forno aqui onde a resistência está aqui em cima. Aqui é a minha área de trabalho e a resistência está aqui. Olha só a distância entre a resistência e a minha peça. Para que o calor da minha resistência chegue, aliás, para que a minha peça aqui embaixo chegue em 800 graus, 800, 840 graus, a minha resistência vai ter que estar muito, mas muito quente. E para a minha resistência esquentar, obviamente ela vai estar muito mais quente do que o calor que está chegando aqui na peça. Isso dependendo do quanto você utiliza esse forno, isso pode acarretar em queima de resistência, uma perda de resistência um pouco maior. Mas então aí vai dar mais manutenção. Vai dar mais manutenção. Agora, se é o mesmo forno com a resistência um pouco mais baixo, mais raso, ela vai esquentar? Vai, mas quando aqui embaixo chega na temperatura que você programou no seu controlador, ela tende a esquentar menos do que se ela estivesse mais alta. Então, caso você escolha fornos com resistência no corpo, no topo, você opte por forno mais raso, independente se é quadrado, redondo, triangular, ou triangular não, que você perde muita área de trabalho. Independente se é quadrado, redondo, oval, retangular, forno com resistência no topo, é legal você optar por fornos mais baixos. Já forno com resistência no corpo, é legal você optar por fornos menores do que os da resistência no topo, só para finalizar aqui da resistência no topo. Resistência mais baixa, e aí você pode ter um forno muito maior. Por exemplo, forno, sei lá, de 1,80 por 3 metros, que é o que tem lá no ateliê. Por quê? Eu tenho uma área de trabalho maior porque a minha resistência está mais baixa. Então o calor é distribuído de forma mais uniforme. Então você, independente do tamanho do forno, você consegue trabalhar você consegue ter uma distribuição muito melhor de temperatura se a sua resistência for mais baixa. Já a resistência no corpo, você não pode ter um forno muito largo. Por quê? Vamos supor que eu tenho essa mesa aqui, ó, área de trabalho quadrada. Então aqui eu tenho 1 metro e pouco por 1 metro. Vamos supor que eu tenho 1,5 metro aqui por 1,5 metro. Um forno com resistência no corpo. Imagina só a peça que vai estar bem no centro, o quanto
de perca de temperatura, o quanto que ela vai estar ociosa aqui no centro, visto que enquanto a queima das peças aqui que estão mais próximas da resistência vão estar no ponto praticamente, aqui do meio vai estar crua. Então, ainda. quer dizer, as peças que tiver nas laterais, ela vai passar do ponto para a outra que está no meio chegar no ponto. Se você quiser, se você focar, tiver um forno desse, com resistência no corpo muito grande, a peça que vai estar no meio, supondo que você vai encher aqui com várias peças, a peça que vai estar no meio, ela sempre vai ter um acabamento menor do que as que vão estar mais próximas da resistência. E se a gente focar a queima na peça que está aqui no meio, todas as outras vão passar do ponto. Você falou do formato do redondo? Então, gente, às vezes a gente pensa que não é importante, mas por isso que a gente está falando de materiais para iniciar e está dando todos esses detalhes para vocês, porque é de extrema importância você saber. Se você não saber esses detalhes, corre muito risco de você adquirir um forno inadequado. Aí você comprou o forno, depois que você estiver lá com a mão na massa, que você vai começar a observar esses detalhes e acaba se arrependendo. Não era isso que eu queria, não era esse forno, não tá dando certo, né? Isso. Pronto. E aí, em relação voltando aqui ao formato, forno muito grande com resistência no corpo não rola. Então, você diminui o forno com a resistência no corpo, você diminui a largura dele e aumenta a altura. Ele sim, como a resistência é no corpo, você pode ter um forno mais vertical, enquanto resistência no topo, forno horizontal, resistência no corpo, forno vertical. E aí, por mais que você perca espaços nas laterais, você ganha espaço na vertical. Porque você vai colocando gaveta. Aqui no canal tem alguns vídeos onde eu explico os formatos de forno, é só dar uma pesquisada. Então, vamos supor que eu tenho aqui um forno de, 1 metro de altura com 50 de largura com resistência no corpo. Por mais que ele seja curto, eu consigo trabalhar. Se eu trabalho com gaveta, eu consigo ter um aproveitamento muito grande dele, simplesmente pelo fato de eu colocar as gavetas. E não somente isso, com um forno mais verticalizado, eu também consigo criar peças verticalizadas. Ou seja, peças mais assim, mais no estilo de vaso, jarro. A minha gama de produtos muda também de acordo com o formato do meu forno.